Louvado seja Deus. Sente um minutinho aí, por favor. Eu quero aproveitar o tempo para que nós possamos ler um texto que o Senhor colocou no meu coração. Atos capítulo 9. Esse texto, apesar de ser muito conhecido, da gente usar muito esse texto em diversas pregações, usar como exemplo dentro da pregação, eu quero ler hoje com vocês esse texto como base para a pregação de hoje. Aleluia. Capítulo 9 de Atos fala da conversão de Saulo no caminho de Damasco. Eu vou usar a versão aqui, que é a versão NVI, que diz assim, versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vai à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto ele deve sofrer pelo amor do meu nome. Até aqui, por enquanto. Meus irmãos e irmãs, eu até coloquei o tema dessa mensagem hoje como pronto para servir. E quando eu estava meditando nesse texto, nessa passagem bíblica, como é uma palavra comum, quando eu digo comum, uma palavra usada bastante em pregações, muitas pessoas pregam, muitas pessoas trazem esse texto como base para os seus sermões, e eu ficava perguntando para Deus o que nós poderíamos extrair desse texto como lição. O livro de Atos em si é um livro que vem depois dos evangelhos e tem como finalidade
mostrar, né, os acontecimentos da igreja, a mostrar a morte, a ressurreição e a ida do Senhor aos céus. O livro de Atos também mostra o nascedouro da igreja e a expansão da igreja, né? O crescimento da igreja. E aí quando você começa a olhar para o livro de Atos, Atos vai mostrar que essa igreja que agora está sendo expandida, que está crescendo, também vai trazendo consigo, dentro do seu crescimento, um olhar das autoridades religiosas da época política, quanto a essa expansão, quanto a esse crescimento, a ponto dessas lideranças começarem a perseguir essa igreja. Essa igreja que agora está crescendo também pede ou tem um olhar do oposto, do contrário, contra essa igreja. E essa igreja agora ela começa a sofrer perseguições, começa a sofrer ameaças, começa a sofrer prisões, começa a sofrer perdas significativas. E aí o texto que nós lemos, ele começa dizendo logo de início que Saulo respirava ainda ameaças de morte. Saulo, ele respira ameaças de morte. O texto começa trazendo a aparição de Saulo dentro do contexto de perseguição e de morte e de prisão da igreja que crescia na graça do Senhor. A igreja que estava crescendo, expandindo, agora tem um fiel opositor e perseguidor que a palavra já abre dizendo que ele respirava ameaças de morte. E Saulo, diz o texto, que por ele ser uma pessoa má, respirando ameaças de morte, ele vai buscar meios para que ele pudesse fazer essas ameaças de morte virar de fato mortes, mas que ele pudesse ser amparado pela lei, pela legalidade que pudessem dar a ele, né? Então ele vai no sumo sacerdote, lá nas autoridades, e pede carta, lhe dando autorização para que ele pudesse fazer tudo o que ele tinha de fazer de mal para a igreja, mas amparado pelas autoridades, sem que pudesse pesar nada contra ele. Então ele pega essas cartas, né, de autorização, e ele sai de Jerusalém rumo a Damasco para prender, para oprimir, para matar, para envergonhar aqueles que falassem que era discípulo de Jesus, que era cristão, que era seguidor do Senhor. Então diz o texto vai descrevendo aí que Saulo sai rumo a Damasco, seu coração cheio de ódio, respirando morte, porque queria prender, porque queria matar. Antes da gente continuar dentro desse contexto, eu escrevi aqui algumas curiosidades que são importantes para que nós possamos compreender. Paulo e Jesus têm praticamente a mesma idade. Paulo e Jesus, ou melhor, Saulo e Jesus têm praticamente a mesma idade. Viveram na mesma geração, dentro do mesmo contexto. É engraçado que eu imagino em cidades diferentes. Paulo é de Tarso, Jesus é de Belém, mas eu imagino eles vivendo dentro da sua realidade, e cada um buscando uma coisa. Enquanto um buscava para cá, outro buscava para lá, vidas opostas, mas que um dia se cruzaram. Vidas opostas, mas que um dia teve um final de encontro, ou uma data de encontro. Aí eu escrevi aqui, eu coloquei aqui assim, ó, curiosidade. Enquanto Jesus cresceu lá em Belém, na cidadezinha pequena, sem expressão, Saulo crescia lá em Tarso, uma cidade portuária, uma cidade de muitos comércios, uma cidade onde tinha estudos, faculdades, uma cidade onde tinha movimentação, uma cidade ao qual não faltava demandas, né, de mão de obras, porque o trabalho tinha bastante trabalhos, era amplo toda essa questão de trabalhos. Jesus estava lá no interiorzinho, ele estava lá na capital. E aí eu coloquei aqui outras curiosidades.
Cristo aprendeu a profissão do seu pai. Ele era carpinteiro. Possivelmente Saulo também deve ter aprendido a profissão do seu pai, porque era comum, né, aprender a profissão do seu pai. E Tasso era fabricante de tendas. E olha que enquanto para o carpinteiro havia dificuldade para vender o que fazia, porque era uma cidadezinha pobre, sem expressão, contrapartida, o que Saulo fazia, tinha grande demanda, porque ele era fabricante de tenda, e o maior consumidor daquilo que ele fazia era o exército romano, pois o exército romano atuava, né, como nômades, saindo para suas guerras. Então logo armava-se as barracas, e as barracas vinham da fabricação de Saulo, ou da sua família, da sua casa. E aí logo nós imaginamos, enquanto Jesus era aparentemente pobrezinho, da cidadezinha sem expressão, Saulo era um camarada rico, bem sucedido, um grande empreendedor, um grande empresário. Ou seja, ele tinha uma condição financeira muito boa. E aí eu coloquei aqui outras curiosidades. Saulo aos 13 anos estava aos pés de Gamaliel. Jesus, aos 11 anos, estava no templo discutindo com os mestres da lei. Enquanto Saulo crescia em Jerusalém, o centro de tudo da época, Jesus crescia lá na Galileia. Enquanto Saulo crescia no centro da seita, ao qual os fariseus tinham como rigoroso olhar em relação à lei, Jesus crescia na graça e em sabedoria. Enquanto Saulo crescia em relação à religiosidade e lei, Jesus crescia em sabedoria e graça. Enquanto Saulo perseguia e condenava as pessoas que encontrava pelo caminho, Jesus, ao encontrar essas pessoas, trazia libertação e perdão. Enquanto Saulo estava a caminho de Damasco, fazendo os cristãos blasfemar para sentenciar a morte, Jesus trazia uma palavra de esclarecimento para que eles pudessem ser alcançados pelo perdão e pela vida eterna de Cristo. Enquanto Saulo trazia consigo morte, Jesus trazia vida e vida com abundância. Enquanto Saulo levava preso os irmãos que ele encontrava, Jesus libertava as pessoas que pelo seu caminho cruzava. E é dentro desse contexto que Jesus encontra-se com Saulo em caminho de Damasco. E aí é interessante porque Saulo está indo com o objetivo prender, e eu posso afirmar que matar também aqueles que ele encontrasse que não negassem Jesus. E aí no caminho de Damasco, Jesus tem um grande e poderoso encontro com Saulo. Se nós parássemos para pensar um pouquinho agora, no nosso caminho, na nossa caminhada, na nossa peregrinação de vida antes de Cristo, o que nós respirávamos? Quais eram os pensamentos que permeavam a nossa cabeça em relação àquilo que era de Deus? Eu já vi testemunho aqui de pessoas que quando não era cristão, eles jogavam pedra no telhado da igreja para que a igreja pudesse parar o barulho. Quantos não foram as pessoas que antes desse encontro com Jesus, eram pessoas que falavam mal da igreja, que faziam de tudo para a igreja não avançar, que faziam de tudo para a igreja não expandir. Mas aí, um determinado dia, dessa respiração toda de crueldade que nós tínhamos, Jesus nos encontrou. Da mesma forma que Jesus encontrou Saulo no caminho de Damasco. Qual seria a forma que nós expressaríamos aqui? O texto começa dizendo que Saulo, ele respirava ainda ameaças de morte. Se nós pudéssemos descrever a nossa vida antes de Cristo, o que nós colocaríamos no papel? Quantas não foram as falas maldosas que nós tivemos, que nós falamos? Mas aí alguém cruzou o nosso caminho. E muitas dessas vezes, desses cruzamentos, não foi uma escolha nossa. Porque na grande maioria das vezes, a escolha não é nossa. Eu vou dizer aqui, eu vou até consertar minha fala. Na sua totalidade, a escolha não é humana.
Porque o texto de João vai dizer que foi Ele que nos escolheu primeiro. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos amou primeiro. Ou seja, no cruzamento de Jesus na nossa caminhada, Ele tinha um objetivo. Enquanto o objetivo de Saulo na sua caminhada era perseguir, matar e prender, Jesus na caminhada tem o objetivo de consertar, de desconstruir, para poder reformar, para poder trazer uma roupagem nova, uma construção nova, para nos fazer pessoas novas de novo. Enquanto Saulo respirava crueldade de morte, Jesus queria encontrar com ele para transformar a vida dele. Dentro desse contexto, dentro desse momento que nós estamos descrevendo, você já sabe disso, mas eu não podia deixar de falar para que nós possamos compreender melhor esse contexto todo. Saulo sai de Jerusalém para Damasco. É no caminho de Damasco que Jesus encontra-se com ele. Diz o texto que ele cai por terra. Alguns dizem que ele caiu do cavalo. Eu acho essa expressão, cair do cavalo, eu acho uma expressão popular, mas é uma expressão que eu gosto. Mesmo sabendo que o texto não me afirma isso, eu sei disso. Eu sei disso. Eu sei que o texto não me afirma que ele caiu do cavalo, mas é bem provável que ele não estava indo a pé para Damasco, ele não estava indo a pé. Né? Mas o texto não me... Então eu não vou falar, porque eu sei que, né, tem um irmão de plantão, eu sei disso. Eu não sou besta. Eu só sou meio feio, mas besta eu não sou. Diz o texto que ele cai por terra no encontro com Jesus. E é interessante como Cristo nos ensina algumas vezes que para a gente conhecer Cristo, que para a gente ter esse conhecimento, esse entendimento do Senhor, não é de cima, né? A gente precisa descer, não é assim? Isso fala não só do nível de conhecimento, mas fala que Saulo, ao cair no chão, expressa também ali uma vontade de Deus, entendendo, ou fazendo com que ele compreendesse que ninguém é maior do que Cristo, ao qual ele perseguia. Quando ele cai no chão, o texto não diz, mas eu posso compreender que Jesus estava ensinando para Saulo que a igreja que ele perseguia tinha um dono, que era muito maior do que todas as cartas de autorização que ele carregava debaixo do braço. Nós temos um dono, que nenhum governo do mundo inteiro tem autoridade para reger as nossas vidas, para dizer o que nós sejamos, se não seja a palavra do Senhor, a vontade do Senhor. Saulo Senhor Jesus encontra com Saulo no caminho, ele cai por terra, e nesse cair, ele teve que entender que toda aquela forma pomposa dele, de liderar, de falar, agora ele torna-se dependente, porque quando ele cai no chão, diz o texto que ao levantar, ele não enxerga mais nada. E aí ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí o texto diz que Saulo responde: quem és tu, Senhor? Quem és? Quem és tu, Senhor? E aí Jesus fala: eu sou Jesus a quem tu persegue. Levanta-te, entra na cidade e dirão a você o que você deve fazer. Levante-se, entra na cidade e dirão o que você deve fazer. Aquele que saiu determinado a prender, a matar, aquele que saiu cheio de autoridade para fazer a vontade dele, agora tem que fazer a vontade do Senhor. O texto vai descrever que lá em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, que provavelmente se converteu lá no dia de Pentecoste, no dia daquela reunião onde veio várias nações, várias gentes, e lá houve uma conversão gigantesca. É bem provável que Ananias naquele tempo se converteu e ele voltou para a sua cidade.
E é bem provável, diz alguns estudiosos, que aquele Ananias, ao chegar em Damasco, ele abre uma igreja, uma congregação, um ponto de pregação, um ponto de oração, como você quiser. E lá começa a cultuar, lá começa a falar de Jesus, lá começa a aprender do Senhor. E dentro dessas perseguições que está acontecendo em Jerusalém, alguns discípulos, alguns homens fogem de Jerusalém, porque Jerusalém está tomada por perseguição. E é bem provável que alguns desses irmãos que fogem de Jerusalém cheguem em Damasco antes de Saulo. E ao chegar em Damasco, pastor Marco, é bem provável que esse camarada diz assim: olha, Ananias, cuidado, porque está vindo um camarada aí, eu fiquei sabendo lá, que ele pegou carta das autoridades para vir para cá, e todos que ele encontrar pelo caminho, e todos que ele encontrar em Damasco, que for discípulo, que for de Cristo, ele vai prender, ele vai matar. Eu imagino que lá em Damasco, Ananias, discípulo do Senhor, chama a igreja para orar, e coloca a igreja em jejum, e coloca o corpo da igreja ali para falar com Deus. E eu estou só imaginando, que eles estavam orando, e alguém deve ter passado por Saulo no caminho, e diz: olha, eu não sei o que aconteceu, mas lá no caminho houve um alvoroço, Saulo caiu por terra, ele agora está cego. E aí alguém lá na igreja disse: olha, isso é motivo da nossa oração, olha, isso é porque nós oramos. Você já percebeu que algumas vezes nós queremos fazer junção das nossas orações com os acontecimentos? Já percebeu? Quando alguma coisa boa acontece dentro do que nós oramos, nós falamos: é porque eu estou orando. Só que o contrário a gente nunca assume. Você já percebeu? Que normalmente o que eu oro e acontece, eu exalto, digo: olha, é porque eu estou orando. Eu já fui em muitos hospitais orar e pessoas saíram, mas eu já fui muito, acho que é muito mais. Então quando tiver doente, não me chama para orar, porque a porcentagem é muito maior do que morrem do que os que vêm para casa. Saulo agora está lá em Damasco, e aquele discípulo que foi comunicado que Saulo estava vindo, está lá orando, falando com Deus. E aí Ananias está numa noite daquelas, preocupado por saber o que estava por acontecer. Ananias está lá no seu quarto, sei lá, na sua casinha, orando a Deus, falando com Deus, porque não sabia o que iria acontecer dentro de tudo isso que estava por vir para Damasco. Ele não sabia. Diz o texto que num determinado momento da noite, o Senhor aparece a ele numa visão. E fala para ele ir lá na rua direita, na casa de Judas, e impor as mãos sobre um homem. E o homem que era para ele ir colocar as mãos sobre era Saulo. Eu imagino a Ananias falando: não, Senhor, nós oramos agora há pouco, ele caiu lá na estrada, lá estava quase morto, não morreu não? Eu achei que nós estávamos orando para ele morrer, mas não morreu não. O Senhor agora quer que eu vá na casa lá que ele está, para orar por ele. Algumas vezes as nossas orações têm por finalidade não tratar o outro, mas tratar a gente que está orando. Já percebeu? Algumas vezes as nossas orações têm por finalidade, David, não tratar o outro, mas tratar a gente. E isso é um entendimento que tem que ser muito claro para nós. As nossas orações, elas não podem ser só para lá, só para o outro, porque não pode fugir de nós. É igual pregar, não estou pregando para vocês, eu tenho que pregar para mim. É claro que vocês ouvirão, porque vocês estão aqui, mas se essa palavra não servir para mim, para nada mais serve. Porque eu estou falando, e se eu que estou falando não crê nisso, não tem nenhuma finalidade de estar aqui. Então Ananias, um discípulo lá em Damasco, recebe uma grande missão do Senhor, e orar, e impor as mãos sobre Saulo. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Algumas vezes
as nossas orações nos fará viver situações que a gente não quer viver. Algumas vezes as nossas orações terá a razão primordial nos fazer ir aonde nós não queremos ir. Viver o que a gente não quer viver. Realizar o que a gente não quer realizar. Diz o texto que Ananias recebe uma missão. E eu ia olhando um pouquinho sobre o texto, porque eu nunca tinha falado sobre Ananias. Você percebe que Ananias que fez o certo tem menos relevância do que o Ananias que fez o errado? Percebe isso ou não? Todo mundo fala de Ananias, e quando você fala de Ananias na igreja, logo lembra de Ananias e Safira, não é? Mas esse Ananias aqui, a gente quase não fala dele, porque apenas as duas folhas, uma folha e meia é falar dele no capítulo 9, e lá no capítulo 22, apenas 4 ou 5 versículos, lá no capítulo 22, que Paulo vai descrever sobre quem era Ananias. Mas ele recebe uma missão. E aí entra o que eu acabara de falar para vocês sobre o tema da mensagem: pronto para servir. Pronto para servir. Meus irmãos e irmãs, Ananias era um daqueles discípulos que estava lá em Damasco, sem muita expressão, sem muita notoriedade, sem muita popularidade no sentido de um número grande de pessoas ao seu redor. Mas ele tinha uma vida com Deus, independentemente do local que ele estava, da quantidade de pessoas que estavam ao seu redor. A vida que ele tinha com Deus estava além de qualquer situação que estivesse ao seu lado. Independente da circunstância, Ananias estava lá em Damasco, sendo discípulo fiel do Senhor. E estar pronto para servir é entender que, independentemente dos holofotes, eu tenho que estar orando, eu tenho que estar buscando a Deus. Independentemente de ser visível, de estar no palco ou não, eu preciso continuar sendo discípulo. Ananias nos dá um exemplo aqui, a palavra nos dá um exemplo aqui, que independentemente da quantidade, da cidade que eu esteja, do lugar que eu vivo, eu preciso continuar sendo discípulo do Senhor. Porque a qualquer momento esse discípulo vai ser convocado para algo. A qualquer momento esse discípulo vai ser convocado para realizar uma obra excelente do Senhor. E diz o texto que Ananias, ao receber o comunicado na visão, que era para ele ir lá na rua direita, na casa de Judas, e impor as mãos sobre Saulo, ele questiona Deus, mas ele não se opõe. Ele questiona Deus, uma palavra questionar é muito forte. Ele fala com Deus sobre quem era Saulo, como se Deus não soubesse quem era Saulo. Mas ele não se opõe em momento algum àquilo que Deus lhe tinha proposto. E aí eu queria falar dentro disso aqui algumas lições que nós podemos aprender com Ananias desse contexto. Primeira lição que eu quero falar com vocês aqui hoje é que Ananias, dentro do seu convívio lá em Damasco, tinha relacionamento com Deus. Porque na visão, irmã Rose, na visão, no capítulo 9, o versículo 10 a seguir, vai dizer que: e disse o Senhor em visão a Ananias. Olha só, e disse o Senhor em visão a Ananias. Era um homem que tinha relacionamento com Deus, porque só consegue enxergar ou ver ou ter essas questões espirituais quem de fato se relaciona com Deus. Quem se relaciona com Deus tem esse contato de fala, de compreensão, de entendimento. E aí eu queria abrir um parênteses aqui para nós aqui nessa manhã. Qual tem sido o nosso nível de relacionamento com Deus? Não estou falando de frequência de igreja, sabe, de vir ao culto. Não, isso se dá pela
ou pelo relacionamento que nós temos com Deus. Qual tem sido o nosso nível de relacionamento com Deus? Nós falávamos isso essa semana, os pastores, sobre alguns irmãos com dificuldades nos grupos de discipulado de participar, de vir para os cultos de quinta ou de domingo. Isso é reflexo do não relacionamento com Deus, porque quando nós estamos relacionando com Deus, estamos bem com Deus, relacionando com Deus, a gente deseja aquilo que é de Deus, nós almejamos aquilo que é do Senhor, a gente arde por aquilo que é do céu, a gente queima, o coração queima. Lembra dos 2 discípulos que estavam voltando para a sua aldeia chamada Emaús, quando eles perceberam de fato que Cristo estava lá, e que Cristo foi até a sua casa, o coração deles ardeu, a ponto deles voltarem no mesmo dia e começaram a pregar que Cristo apareceu para nós, Cristo veio até nós, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Quando nós nos relacionamos com Deus, irmãos, nós priorizamos aquilo que é do Senhor. Ananias tinha relacionamento com Deus. Deus não apareceu para um qualquer. Por isso que eu digo que a grande maioria das vezes Deus tem realizado grandes coisas na vida de pessoas que nem aparecem. Muitas vezes Deus tem realizado obras inefáveis através de pessoas que o nome dela nem é citado na igreja. As pessoas nem conhecem ela. Mas são essas pessoas que dia e noite, elas estão relacionando com o Senhor de uma forma tão íntegra, tão poderosa, tão maravilhosa, tão profunda. E essas pessoas são muitas das vezes a causa de muitas realizações na igreja. Ananias estava lá. Não era o centro da religiosidade ou da religião, mas Ananias não deixou que nada afastasse o seu coração daquele que um dia o salvou. Quem relaciona-se com Deus entende que as circunstâncias não podem apagar o fogo que um dia foi aceso pela obra redentora de Cristo. Quem relaciona-se com Deus é porque entende que apesar dos pesares, a obra lá no Calvário tem um significado eterno, não é momentâneo, não é temporal. Quem relaciona-se com Deus entende que apesar das circunstâncias, eu estou rendido a Ele, porque eu sei que eu não valia nada, mas Ele pagou um preço altamente elevado para poder me salvar. Eu quero chamar a sua atenção neste dia, nesta hora, para que nós voltemos. Difícil falar isso para a igreja, né? Para que nós voltemos ao relacionamento com Deus. Deus está com saudade da gente. Quanto tempo faz que você não chora mais orando? Ou quanto tempo faz que a sua oração sempre é a mesma? Deus precisa extrair da gente sentimentos mais honestos. Deus precisa extrair de nós sentimentos mais íntegros. Deus precisa extrair de nós situações que são profundas. Deus está interessado em que nós voltemos ao relacionamento não visível das pessoas, mas aquele relacionamento que a gente entra no quarto e muitas vezes sozinho fecha a porta, e muitas vezes não sai uma palavra, mas o que sai da gente, o que inspira, sei lá, são situações tão verdadeiras que a gente não consegue expressar em palavras. Deus está com saudade do nosso relacionar. Lembra quando foi a última vez que você falou em línguas? Lembra quando foi a última vez que você leu um capítulo da Bíblia inteiro? Lembra disso? Não precisa responder não, só para lembrar. É só para a gente trazer a memória. Lembra qual foi a última vez que você jejuou? Lembra aí? Você está lembrando ou não?
E aí nós podemos abrir a boca e dizer: não, meu Deus é tudo para mim, quando na verdade a gente não se relaciona com Ele como deveríamos. Eu nem sei quando foi a última vez que eu li um capítulo da Bíblia. Eu nem sei quando foi a última vez que eu jejuei, que eu fiz uma oração de agradecimento, de louvor a Deus. E aí nós não podemos abrir a boca para dizer: não, Deus para mim é tudo. Não é tudo, porque se fosse tudo nós daríamos tudo por Ele. Deus está com saudade de nós nos relacionarmos com Ele. Deus está ansioso, nos espera para que nós possamos entregar a Ele o que somente a Ele nós podemos entregar, que é o nosso louvor e a nossa adoração. Não dá para relacionar com Ele quando nós viemos para um lugar, para um culto como esse, e muitas vezes para eu falar um glória a Deus, é preciso o músico falar: abra a boca, dá um glória. Não dá para dizer que eu tenho um relacionamento com Deus quando para eu bater palma eu preciso de que alguém diga: bata palma, porque não há expressão voluntária. Deus está com saudade da gente. Deus está com saudade de nós, dos nossos relacionamentos. Quando ninguém sabia o motivo que nós chorávamos, mas nós estávamos chorando nos pés daquele que nos chamou. Ninguém tinha a finalidade ou a razão pelo qual nós estávamos clamando a Deus, mas eu estava clamando. Percebe que na igreja até há estranheza. Na igreja há estranheza quando alguém começa a falar em línguas, porque nós estamos perdendo o time. Quando alguém começa a falar mais alto, Josué começa a orar mais alto, a gente ora para lá: o que está acontecendo ali? A gente está estranhando até isso. Se alguém começar a bater palma aleatoriamente fora do louvor, sei lá, a gente já olha, já começa a se assustar: o que está acontecendo? Jesus, Deus está nos chamando para voltarmos às nossas origens. Deus está nos chamando para nós voltarmos à nossa essência. Deus está nos chamando para que a gente volte a ser o que Ele quer que nós sejamos. Não para que as pessoas vejam, mas para que o Senhor contemple os seus filhos. Chega da gente querer mostrar: aqui em cima Deus nos espera lá no quarto, lá no nosso cantinho de oração, lá no nosso momento a sós, mas que nós rasguemos o nosso coração com Ele. Ananias tinha vida com Deus, e ele sabia que pudesse acontecer qualquer coisa, ele tinha convicção que o nome do Senhor ele não negaria. Quem se relaciona com Deus tem a plena convicção que pode acontecer o que for, ele tem por convicção que o nome do Senhor jamais será negado por ele. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Segunda lição, Ananias estava pronto. Ananias tinha relacionamento com Deus, por isso logo discerniu a fala do Senhor. Segundo ponto, Ananias estava pronto. Eis-me aqui, Senhor. Deus está à procura de pessoas prontas. Não prontas para fazer o que não sabe, mas prontas para poder obedecer a Cristo que está te chamando. Porque possa ser que se Cristo me chamar para tocar o teclado, eu não sei, e Ele não vai fazer isso, porque só se Ele me der na hora para eu tocar. Mas eu devo estar pronto para fazer o que Ele quer. E eu tenho certeza que sempre que Ele me chamar para fazer alguma coisa, Ele sabe que eu vou fazer, porque Ele sabe a capacidade que Ele tem me trazido. Deus está esperando. Deus está aguardando a igreja pronta. Sabe aquela igreja que quando é convocada para uma guerra espiritual, para uma oração, para um jejum, para um momento, sei lá, de vir aqui e ajudar em alguma coisa, eu estou aqui, eu estou pronto. Eu quero dar as minhas mãos para serviço no reino de Deus. Cristo está aguardando pessoas prontas para dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Chega da gente dar desculpas. Chega de nós darmos desculpa a todo momento. Há muitas pessoas precisando da sua mão.
Há muitas pessoas precisando do seu abraço. Há muitas pessoas precisando das suas palavras. Há muitas pessoas precisando dos seus ouvidos. Há muitas pessoas precisando do seu compartilhar, do pão. Há muitas pessoas precisando de uma coberta. Há muitas pessoas precisando de um colchão. Há muitas pessoas precisando de um prato de comida. Esteja pronto. Lembra que quando Samuel foi convocado por Deus, nas 2 primeiras vezes Samuel não tinha entendido, porque era muito jovem, era muito criança. E aí Eli, depois da 2ª vez, percebeu que alguma coisa estranha estava no ar. Estranha para Samuel. E aí Samuel foi orientado: olha, Samuel, vai deitar. E quando esse negócio ia acontecer de novo, diz: eis-me aqui, Senhor. Para você, eu acho que falhou tudo. Você já tem orientação de sobra para você dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Vocês estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Porque eu perdi o retorno aqui, Gil. Aí, maravilha. Deus espera que nós possamos estar atentos a dizer: eis-me aqui, Senhor. Ananias, ao ouvir a voz do Senhor, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita. Quando o Senhor nos convoca, eu não preciso de que alguém no púlpito da igreja fique reforçando isso. Quando os meus ouvidos estão atentos e eu entendo que eu estou pronto para Deus, eu não preciso que alguém fique pedindo pelo amor de Jesus, para que você realize algo. Nós, quando estamos prontos, percebemos a necessidade da igreja. Quando nós estamos prontos para servir a Deus, percebemos a necessidade que nos cerca. Quando estamos prontos, não precisamos fazer porque temos carteirinha. Quando nós estamos prontos, não precisa fazer porque eu tenho uma unção. E aí a unção se dá por cargo, né? Na nossa concepção besta. Ananias estava pronto, mas ele estava numa cidadezinha pequena, comparada a Jerusalém. Não tinha demanda para tudo isso, não tinha demanda para tanta oração, não tinha demanda para tanto jejum, para tanto relacionamento com Deus. Esteja pronto. Terceira lição, vou correr aqui. Ananias obedece. E aí, vem cá um pouquinho. Ananias obedece o quê? Uma vontade em conformidade com a dele? Não. Ele sabia que o desafio era difícil. Porém, quando nós estamos relacionando com Deus, quando nós estamos prontos para servir, nós entenderemos que ainda que seja difícil para mim, eu só devo obedecer. Porque obedecer quando tudo é favorável é fácil, não é, irmãos? Sim ou não? Obedecer quando tudo é favorável a gente é baba. É café com leite e bolacha, biscoito. O duro é quando obedecer relaciona-se com você, dizer para alguém: me perdoa, quando você está certo. Obedecer quando está tudo favorável é fácil. O difícil é quando Deus fala: vai lá, na casa dele, quando você está intrigado com ele, ou ele com você, há anos. E aí você quer se justificar, quer falar. Obedecer é você ter que ir em locais que muitas vezes o teu estômago não aguenta.
em ambiente tóxico, mas você precisa estar lá porque você está dentro de uma obediência. Eu já fui visitar, tem um pastor aqui, eu já fui, qual é o nome dele, Anderson? O nome do seu pai? Pastor Moraes. Eu já fui visitar pessoas, pastor Moraes, que eu não queria não. Eu já tive que levar cesta básica para pessoas que eu não queria levar não. Por mim morria de fome. Por mim morria, estou sendo sincero. Não sei se vocês já tiveram isso. Por mim eu deixaria morrer lá. Morra para lá, diabo, vá para lá. Mas o Senhor é sobre nós. Não é a minha vontade. Se fosse a nossa vontade, nem estar aqui nós estaríamos. Sim ou não? Nem servindo Jesus nós estaríamos. É a vontade de Deus que predomina. E é por isso que Ananias entendeu. É um homem mau. Eu até orei ontem para que ele morresse lá no caminho, mas ele não morreu. Então eu vou obedecer, porque o Senhor sabe o que é melhor para ele e para mim. O Senhor sabe qual é o melhor. Qual é o melhor? Obedecer implica não na minha vontade, mas na vontade do Senhor. Obedecer implica não em eu fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do Senhor. Vem cá um instantinho aqui, um pouquinho só. Ô bichinho, vem cá. Ó, o Senhor ainda é e continuará sendo o nosso Senhor, ao qual nós, como igreja, devemos obedecer. Não importa o que dizem aí fora, não importa o que falam aí fora, não importa o que venha falar aí fora, o meu Deus ainda é o motivo pelo qual eu devo obedecer. Mas rapaz, isso é loucura. Anteontem no meu serviço houve uma discussão, porque havia uma senhora na mesa falando que ela se guardou é uma linguagem nordestina, se guardou, é tão moderno, faz só uns 60 anos, ela se guardou, e ela casou com 30 e poucos anos, virgem. Houve uma risada total na mesa. Obedecer a Deus aí na contramão de tudo isso que a sociedade prega, ou não? Ou não? Não importa, irmão, se a sociedade diz que isso é normal, mas se a Bíblia diz que não é normal, eu vou obedecer quem? Aqui, ó, a Bíblia, a palavra do Senhor, porque é a Bíblia que nos norteia. A Bíblia é a palavra de Deus que nos rege, que nos conduz, que nos direciona. Ananias obedeceu a ordem do Senhor, e a ordem ia contra a sua vontade, a ordem ia contra o seu querer, mas ele obedeceu porque ele era um discípulo que estava pronto para servir. Não importa, meu irmão, se você é um discípulo, não significa que você não tenha falhas, mas se você é um discípulo, significa que você vai obedecer o Senhor. Louvado seja o nome do Cristo ressuscitado. Para terminar, correndo aqui porque não vai dar tempo. Quarta lição. Ananias tinha um propósito: impor as mãos para que ele pudesse ver. E aí, quando Ananias sai de lá da sua casa, irmã Luzinete, quando Ananias sai de lá, versículo de número 13 diz assim: respondeu Ananias: Senhor, de muito acerca desse homem tem ouvido, papapá. Aí ele diz assim no versículo 14: aqui tem poder, e aqui tem o poder dos principais dos sacerdotes. Aí versículo 15: disse-lhe porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido,
para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Vamos lá, eu estou lendo para vocês entenderem onde eu quero chegar. E Ananias foi, versículo 17. Consegue colocar aí, Gustavo, o versículo 17? Para eu ler junto com a igreja. Que aqui é importante, a última lição nossa. Se tu conseguir, Gustavo, eu te dou um cheiro depois, viu? Glória a Deus. Eu quero ler junto com a igreja esse final aqui, para nós. Olha só, disse assim, ó. Vamos lá juntos, ó. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: calma, rapaz, deixa de fuleiragem, olha lá, ó. Aí ele para, né? Tem 2 pontos. E ele diz o quê? Aí a última lição. Quando eu estou dentro da prontidão de servir a Deus, eu não fecho a porta para quem Deus está abrindo. Eu não excluo quem Deus está abraçando. Mas ele não vale nada. Mas Deus diz que vale, então eu aceito. Mas olha, ele matou muitos, mas se Deus está dando vida para ele, eu não vou me opor a isso. Irmão, volta lá, Gustavo, pelo amor de Jesus, cadê tu, cara? Cadê? Foi a... Já entendi, olha só. Irmão Saulo. Eu imagino o Genilson, ele falando assim: olha, ontem à noite, Saulo, eu orei para Deus te matar, miserável. Mas Deus mandou eu aqui hoje, e você a partir de hoje é meu irmão. Sabe o que significa isso, meu irmão? Olhar com o olhar da obediência nos torna ver pessoas más em pessoas como irmãos. Quem tem o poder de curar, de transformar, de salvar não sou eu, mas eu tenho autoridade e poder para poder incluir aqueles que Deus está mandando. Se você ainda tem objeção por alguém, por alguma coisa, começa a abrir os olhos e começa a dizer: Senhor, me faz ver como o Senhor está vendo, me faz compreender como o Senhor está compreendendo. Ananias colocou todas as suas objeções, mas quando ele disse: não, é a tua vontade que eu vou fazer, eu vou chegar lá e eu vou fazer tudo que o Senhor está mandando. Mas Deus não mandou ele chamar ele de irmão, mandou? Não. Deus falou o que para ele? Vai lá e põe as mãos para que ele veja. Percebe como o relacional que ele tinha com Deus fez com que ele entendesse que a partir daquele momento ele agora era irmão. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão, pode terminar aí, pode terminar o final. E o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio. Esteja pronto para fazer a vontade do Senhor. Porque quando você estiver pronto e você estiver disponível para fazer a vontade do Senhor, você fará contra a tua vontade, mas terá êxito o teu fazer, o teu realizar. Sabe por que muitas vezes as coisas estão meio travadas, meio emperradas? É porque a gente quer fazer do nosso jeito, da nossa forma, falando as palavras que a gente acha que tem que falar, e não dá vazão ao Espírito Santo. Ele chega lá e a primeira coisa que ele diz: ele é: irmão Saulo, olha, eu estou aqui para colocar as mãos sobre você, para que você veja e que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, a partir de hoje, tudo que você foi, que você representava para nós, de ameaças de morte, a partir de hoje eu te abraço e você vai ser um dos nossos. E a partir de então, de perseguido Saulo, você vai passar a ser perseguido. De perseguidor, você vai passar a ser perseguido. Você agora é nosso irmão. Não feche a porta que Deus tem aberto por causa do teu olhar preconceituoso, discriminador, humano. Porque se alguém precisa mudar, esse alguém mudará não por vontade minha. Se alguém tem que tirar alguma coisa do corpo dele,
isso não tem que ser por causa de vontade minha. Se alguém tem que mudar a forma como fala, esse alguém vai mudar não porque eu quero que ele mude, porque eu não mudo ninguém, nem eu mesmo consigo mudar por mim mesmo. Que nós possamos continuar sendo instrumento de Deus, para que assim como Saulo teve a ida de Ananias na sua casa, nós possamos ser também alguém que vai na casa de alguém, ou que fale com alguém, e que esse alguém seja um alguém por causa da nossa vida, para a glória do nome do Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe neste dia. E saia daqui hoje dizendo: olha, aquele meu amigo, aquele meu irmão, aquele meu parente que é uma praga, eu quero ser instrumento de Deus para que ele possa ser meu irmão em Cristo Jesus. É um desafio sério, né? É um desafio muito pesado. Vou sair daqui hoje falando para mim mesmo: quando tiver um aniversário lá em casa, eu vou convidar ele. E se ele me convidar, eu vou. Porque a partir de hoje eu quero ser instrumento para que ele se torne irmão no reino de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus faça resplandecer a sua luz sobre a sua vida em nome de Jesus.